Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 21 e o capítulo 22. No capítulo 20, a gente viu que Paulo se despediu dos presbíteros e todos lá em Éfeso, né? E estava no propósito de ir para Jerusalém. E aí, depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. Bom, outra vez na primeira pessoa do plural aqui, Lucas estava presente, tá? No dia seguinte, fomos para Rhodes. Rhodes, meu irmão, é um porto onde tinha aquele famoso Colosso de Rhodes, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Porém, ele foi demolido mais de 2 séculos antes da chegada de Paulo ali, tá? Encontrando o navio que ia fazer a travessia para a Fenícia. Embarcamos neles e partimos. Depois de avistarmos Chipre, seguimos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos ali, ficamos com ele 7 dias. E pelo Espírito Santo recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Porém, Paulo foi, né? A gente sabe. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro e aportamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos ali um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhos virgens que profetizavam. Depois passamos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o sino de Paulo, amarrando de suas próprias mãos e pés e disse: Assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Então a gente está vendo que Ágabo era um profeta e profetizou acerca do castigo de Paulo lá, tá? Interessante a gente observar que Lucas narra todo o trajeto até Jerusalém detalhadamente. É uma característica do evangelista Lucas, desde o livro dele, do evangelho dele, técnico, até aqui o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Que é uma continuação, na verdade alguns falam que é a continuação do evangelho de Lucas, tá? Alguns discípulos da Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, onde deveríamos ficar. Ele é natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. E aí Paulo vai chegar em Jerusalém. Vocês vão ver que interessante como ele vai ser bem recebido, mas uma série de controvérsias, né? Vai haver. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Tiago é aquele que é irmão de Jesus que presidiu o concílio de Jerusalém acerca daquela questão da circuncisão ou não circuncisão dos gentios, tá? Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio de seu ministério. Vejam, irmãos, quantos milhares de judeus creem, todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina que todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem da lei de Moisés, dizendo que não circundem seus filhos, nem vivam de acordo com nossos costumes. O que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague a despesa deles para que rapem a cabeça. E todos saberão que não é verdade que falo de você. Mas se você continua vivendo em obediência à lei, e quanto aos gentios, já lhe escreveu a nossa decisão de se absterem de comida contaminada e sacrificada aos ídolos, do sangue, de carnes de animais estrangulares e da imoralidade sexual. Meu irmão, minha irmã, aqui está vendo aqui que os irmãos eles estão falando para Paulo para se purificar. Era um ritual do judaísmo, essa purificação lá, porque Paulo estava no meio de gentios, eles consideravam os gentios impuros. Interessante a gente observar outra coisa, Paulo não falou nada contra a lei. Paulo era conhecedor da lei poliglota, não falou nada contra a lei. Paulo apenas não quis impor o peso da lei em outra cultura, a outras pessoas que não eram judeus. O judaísmo, a lei era para os judeus. Porém, vindo a graça, a salvação pela graça, quem não cumpre a lei, no caso gentios que não são judeus, eles não são condenados porque não cumprem a lei. E quem é judeu e não consegue cumprir a lei também
confessando que Jesus Cristo é o Senhor com sua própria boca, também é salvo. Então estão condenando aqui a religiosidade, tá? A graça não aboliu a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Nem um tio ou nem a pequena iota da lei foi tirado. Mas Jesus cumpriu. Cumpriu para que nós fôssemos justificados pelo seu sangue imaculado. E fôssemos perdoados nossos pecados. Somos pecadores desde que nascemos, a partir do momento da queda de Adão no paraíso. Tá? E aí Paulo, vocês vão ver a prisão de Paulo. Quando eles estavam para terminar isso aqui, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no tempo agitado, toda a multidão, e agarraram, gritando: Israelitas, nos ajudem! Este é o homem que ensina todos, em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra este lugar. Além disso, está entre os gregos que profanou esse santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Agarrando Paulo, arrastaram para fora do templo, imediatamente as portas foram fechadas, tentaram matar Paulo, né? E essas notícias chegaram ao comandante da tropa romana, que era um egípcio, olha só, que comprou a própria liberdade e a própria cidadania romana, tá? O comandante chegou, prendeu e ordenou que fosse amarrado. Ordenou que Paulo fosse levado para a Fortaleza Antônia, né? E o Fortaleza Antônia, tá? E a multidão começou a gritar mais ainda: acaba com ele, mata ele. Paulo, na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-lhe algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou a revolta há algum tempo, que levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu de nascimento, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal para a multidão. Quando fizeram silêncio, dirigiu a eles em aramaico: irmãos, ouçam-me agora a minha defesa. Quando ouviram que eles falavam em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu de nascimento em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, tendo sido tão zelosos por Deus quanto qualquer um de vocês. Persegui seguidores deste caminho, os que seguiam Jesus, no caso, até a morte, prendendo tanto homem como mulher e lançando na prisão. Como pode testemunhar o sumo sacerdote e todos os netos deles, cheguei a obter carta para seus irmãos em Damasco. E aqui Paulo vai narrar toda a história da conversão dele, do versículo 6 até o versículo 20. Então Paulo, no versículo 21, vai dizer assim: então o Senhor me disse: vá e eu enviarei para longe os gentios. A multidão que ouvia Paulo até esse momento, quando Paulo disse isso, se levantaram e todos disseram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Você vê, a religiosidade condenando um homem mais uma vez, né? E aí, meu irmão, vai falar a seguinte coisa: Paulo, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza, fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela maneira contra ele. Paulo disse ao centurião que o comandante estava ali: você tem o direito de açoitar um cidadão romano sem quer que tenha sido condenado? Paulo era cidadão romano. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: o que vai fazer? Esse homem é cidadão romano. E aí o comandante perguntou: digo, você é cidadão romano? Ele falou: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. E aí, meu irmão, pararam de interrogar Paulo. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, façam refletir acerca dessas questões de religiosidade. Quantas vezes nós condenamos irmãos da nossa própria convivência porque ele pensa diferente da gente? Que ousadia achar que nós que somos de uma determinada denominação somos salvos e o irmão de outra denominação não é salvo. Questões de doutrina, meu irmão, minha irmã. O que salva é o Evangelho, o poder de Deus para que todo aquele que nele crê. Quem salva é Jesus Cristo. A graça, a fé é dada por meio de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. E o Espírito Santo é quem convence. Não é a religião que convence. Aqui no que a gente está vendo nesse caso aqui, a religiosidade, a religião está condenando Paulo aqui. Deus nos abençoe. Amém.